Ô, Jamil, eu sei que você está com horário corrido, mas só rapidinho, essa história do tarifaço. Começou a caminhar, Jamil? Começou a caminhar, né? O presidente dos Estados Unidos assinou na sexta-feira uma medida que reduz a tarifa da importação de carne, tomate, café e banana. O objetivo é controlar a inflação dos alimentos no país depois do tarifaço. Começou a melhorar já? O tarifaço vai cair aqui no Brasil? Vamos ver ainda, Fabiola. Essa redução ela só está acontecendo porque passou a ser prejudicial para Donald Trump no mercado doméstico. Não foi nenhum tipo de concessão, não foi nenhum tipo de negociação com nenhum país exportador. Isso foi porque internamente ele começou a ver que tinha, obviamente, um efeito negativo para os seus interesses, ou para a eleição do ano que vem, já da eleição para o legislativo, ou para a sua própria popularidade. Então, por enquanto, não tem nenhuma relação direta com as negociações. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos meses. Olha só que curioso, eu sei que, claro, não estava no radar da opinião pública no Brasil, muito menos, eu diria, da população brasileira, mas na semana passada houve um acordo entre os suíços e os americanos, um acordo comercial que levou 5 meses para ser negociado. Ou seja, eles tinham começado a negociar muito antes, só chegou a um acordo muito recentemente, e a grande polêmica aqui, pelo menos na Suíça, é que na mesa do Salão Oval de Donald Trump, de repente apareceu um Rolex de ouro na mesa dele. E aí veio a pergunta, claro, que todos os suíços estão fazendo: o que é que nós entregamos para ter uma redução de tarifas para os nossos queijos e chocolates? Então vamos ver por que eu estou contando essa historinha da Suíça, porque obviamente foi um processo longo, foram 5 meses de negociação. De repente a gente pode esperar algo parecido em relação ao Brasil. Eu só não sei o que a gente poderia colocar na mesa de Donald Trump, porque Rolex não está dando, né? Eu nem uso relógio. Tenho celular, que a gente Nem faz eu, assim, ó. mas só se pintar o Rolex aqui na nossa mesa, né, Fabiola? Você é chique, a Amanda não vem, não? A Amanda Ninguém vai negar. Se surgir... Não tem, mas se pintar um aqui assim, de repente, se brotar um, ninguém nega também, né? Claro que não. Ninguém recusa. Patrimônio. Jamil, um beijo. Adorei esse sorrisão aí, ó. Tchau. Boa semana pra beijo. você. Beijo. Fica de olho no mundo beijo, pra gente, hein? Beijo, querido. Ó, pra quem tá conosco na TV... Um abraço, Josias. Um abraço, Josias. Ó, pra quem tá conosco na TV, a gente vai pro intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube a análise da Amanda Klein, que desde o primeiro segundo tá acompanhando esse tarifaço. O programa dela, inclusive, estreou quando foi anunciado o tarifaço. Exato. Vai lá, Amanda. Há uma expectativa que isso beneficie o Brasil, claro, né? Porque justamente o Brasil, maior produtor de café, né? E de carne bovina, e exporta para os Estados Unidos. Ô, Fá, mas por enquanto o efeito é o inverso, é o contrário. Aliás, eu acabei de subir uma coluna, não sei se a nossa produção encontra para a gente daqui a pouco, tá o seguinte: negociadores do governo veem como improvável um acordo com os Estados Unidos nessa semana. Por que eu estou falando isso? Porque lembra que semana passada, quando o Mauro Vieira, nosso chanceler, esteve nos Estados Unidos com o secretário de Estado americano Marco Rubio, na semana passada, na quinta, ele deu uma coletiva breve ao sair do encontro e disse: olha, os Estados Unidos nós esperamos proximamente, talvez amanhã ou na semana que vem, amanhã era sexta da semana passada, tá, gente? Semana que vem, na verdade, é esta semana. Algum desfecho, alguma resposta dos americanos. O que está acontecendo? Desde 4 de novembro, o Mauro Vieira também contou que tem um documento do Brasil que foi enviado aos Estados Unidos para que eles analisem propostas brasileiras. O principal que tem nesse documento é o pedido de uma trégua por 90 dias e suspensão daquela sobretaxa de 40%. Quando os Estados Unidos anunciam na sexta-feira, Fabíola, essa retirada daquela tarifa recíproca, unilateral, imposta pelos americanos para todos os países do mundo, alguns tiveram, obviamente, tarifas diferenciadas, mas essa primeira, esse piso de 10%, eles retiram isso sobre uma lista grande de mais de 238 produtos agrícolas. Se for pegar as especificações, é uma lista de mais de 1.000. Só que continua a sobretaxa de 40% sobre o Brasil. Quais os mercados mais impactados? Café e carne bovina. E aí é muito ruim. Eu entrevistei o Marcos Matos, que é o diretor da Secafé, representa os exportadores de café hoje mesmo no mercado aberto. Ele contou o seguinte: olha,
a base de comparação fica péssima para o Brasil, porque enquanto os nossos concorrentes, Vietnã, Indonésia, Costa Rica, que vendem café também, Colômbia, tiveram suas tarifas zeradas, né, basicamente, nós continuamos com essa sobretaxa de 40%. O café brasileiro vem perdendo espaço no mercado americano. Desde o tarifaço, agosto, setembro, outubro, as exportações caíram mais ou menos 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse é um mercado que talvez os produtores brasileiros, mesmo se essa sobretaxa de 40% for eventualmente retirada, não recuperem, porque enquanto isso, o concorrente lá da Costa Rica, da Guatemala, da Indonésia, está firmando novos contratos com os americanos, alguns contratos de curto prazo, alguns de médio, alguns de longo prazo. E o consumidor americano, que era acostumado ao blend, né, que eles chamam essa mistura de cafés brasileiros, o café arábica brasileiro, agora está se acostumando a esse novo blend de café de outros exportadores. O Brasil é responsável por 1/3 do café consumido nos Estados Unidos. Muita gente acreditava que esses outros países não conseguiriam fornecer esse café para os americanos, mas estão conseguindo, porque o consumo do café americano não diminuiu, o americano continua consumindo seu café, só que está pagando mais caro pelo seu café, está pagando em média 20% a mais. O Trump, espertamente, até depois daquelas eleições nos Estados Unidos, que elegeram 2 governadoras democratas, Nova Jersey e Virgínia, e um prefeito socialista para Nova York, que é o Zoran Mamdani, em cima de uma pauta de que os preços estão caros e de que a inflação de alimentos continua muito alta nos Estados Unidos, foi lá e reverteu essa tarifa. O que esse negociador brasileiro me disse, muito próximo a Geraldo Alckmin? Ele falou, para a gente não mudou nada, não quer dizer que a negociação com o Brasil tenha parado de andar e que a gente não possa ver suspensa essa sobretaxa de 40%. Mas não acho que vai ter um desfecho nesta semana, como havia indicado Mauro Vieira. É mais ou menos na esteira do que disse o Jamil Chad, muito devagar com esse andor. Se a Suíça levou 5 meses, se outros países levaram muitos meses, é porque você precisa conseguir alguma coisa em troca nessa negociação. Estamos de volta aqui, quem estava conosco na TV falando sobre o tarifaço, Amanda Klein, Jamil Chad explicando muito bem. Calma, ainda não é a boa notícia para o Brasil desta maneira, porque ela fica justamente nas tarifas recíprocas. A tarifa de 40% do Brasil segue em vigor, as negociações seguem, não talvez na velocidade que o Brasil queira. A Amanda já precisa se despedir da gente, mas eu amei você aqui. Um beijo, querida. Adorei. Beijo, viu, gente? Volte. Obrigada pela audiência, Josias. Obrigada pela companhia, tchau, viu? beijo. Sempre um prazer. Obrigado. Até mais. Ô, Josias, vamos seguir aqui com essa história do Eduardo Bolsonaro também, porque ele foi às redes sociais falar justamente sobre isso e acusou o governo Lula de promover uma fake news, disse ele, sobre essa redução da tarifa. Ele falou, os Estados Unidos não estão beneficiando o Brasil, estão retirando 10% de tarifas que ele colocou no mundo inteiro. O Brasil continua em desvantagem comparado ao resto do mundo, que manda seus produtos para os Estados Unidos. Querem resolver o problema? Comecem aprovando a anistia. É muito curioso, ele segue pedindo isso, Josias. Apesar da condenação, não, de ele ter se tornado réu no STF. No final de semana ele disse, não desistiremos, nós venceremos nas redes sociais, né? O Eduardo Bolsonaro, Fabiola, ele precisa ser desligado da tomada. Ele virou um assunto criminal, assunto para o Supremo Tribunal Federal. Vai perdendo relevância para o noticiário político. Se tornou realmente um personagem relevante. Agora, objetivamente, essa notícia do mais recente em relação às tarifas, ela ainda não é uma boa notícia para o governo brasileiro. Pode ser até prejudicial, como já explicado aqui. O Trump eliminou a tarifa de 10%, que ele tinha imposto a vários países no mundo, inclusive ao Brasil, mas manteve o adicional de 40%, esse tarifaço que foi imposto à Índia, ao Brasil, e a manutenção desses 40% pode ser, inclusive, prejudicial. No caso do café, concorrentes do Brasil que ficam agora isentos de imposto, porque só tinham os 10%, e não tem nada a ver com essa tarifação de 40%, esses concorrentes do Brasil podem ganhar mercado nos Estados Unidos, porque vão ficar com uma condição especial se comparado com o Brasil. O café do Brasil é visto nos Estados Unidos, inclusive,
como um café de melhor qualidade. Mas Colômbia, Costa Rica, Etiópia, Vietnã, Indonésia, países que também produzem café, vão aproveitar a manutenção da tarifa de 40% sobre o Brasil para vender mais para o mercado americano. Então pode ser, inclusive, prejudicial essa decisão tomada pela Casa Branca. Em relação à carne também, continua vigorando a tarifa de 40%. E hoje o exportador brasileiro de carne, ele está mandando o que ele deixou de vender nos Estados Unidos, está indo sobretudo para a China. E não deve mudar essa realidade, porque com os 40% continua praticamente proibitiva a exportação de carne para os Estados Unidos. Então, embora o Alckmin tenha celebrado no final de semana a decisão dos Estados Unidos, o ministro da Agricultura também fez menções positivas em relação a essa decisão, ela na prática não atende aos interesses do Brasil, Fabíola. O Brasil está pedindo a revogação ou a redução dos 40%. Até o pedido inicial era mantém os 10%, mas tira os 40%. Os Estados Unidos fizeram o oposto, tiraram os 10% e mantiveram os 40%. Então, a negociação prossegue. Nada impede que o Brasil seja bem sucedido. Mas até aqui, o que o Brasil pediu, que era, primeiro, a eliminação desse tarifaço de 40%, ou a suspensão, ou uma trégua de pelo menos 90 dias, enquanto durasse a negociação, isso não foi obtido ainda. Né? Então, e ainda não se sabe qual é a contrapartida que o Trump deseja para levar adiante a negociação com o Brasil. Agora, isso não se deve a Eduardo Bolsonaro, a anistia, o próprio Bolsonaro, isso não deixou de fazer parte da agenda do Trump, Fabíola, se é que em algum momento fez parte, né? O Trump utilizou isso como um pretexto, o objetivo dele é outro, é obter vantagens comerciais com o Brasil, é obter vantagens que facilitem a vida das big techs, mas até aqui não ficou claro o que é que ele deseja do Brasil objetivamente, não é? E o fato é que essa decisão mais recente, a eliminação da tarifa de 10%, ainda não atende aos interesses do Brasil, não, Fábio, longe disso. E nem aos interesses de Eduardo Bolsonaro, pelo jeito.